Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal Dicas Vitais. Aqui quem fala é Sol Pereira e o assunto de hoje é o quarto vídeo da série Vilões. Mas antes que você comece a conferir se tais vilões fazem parte da sua vida, peço que você se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para receber as notificações sobre as novidades lançadas e que deixe seu like para que o YouTube entenda que nossos temas são de interesse público. E mais, solicito que compartilhe este vídeo também com as pessoas das suas redes de contato. E também, se for possível, deixe seus comentários com as suas opiniões e as suas sugestões sobre novos temas. E agora que você já deixou seu like, se inscreveu no canal e compartilhou com seus amigos, vamos para a vinheta? Agora que a vinheta passou e que você ficou bem animado com a musiquinha que tocou, eu fiquei. Sempre fico animada com essa musiquinha. Para começar este quarto vídeo da série Vilões, eu vou dar uma dividente. Você topa? Bem, eu vou começar. Existe uma preocupação no seu passado. Você tem um medo para o futuro. E também você tem conflitos em casa. Você ainda tem pessoas que não gostam de você. E mais, tem pessoas que você não suporta nem olhar para o rosto. Adivinhei? Bem, falando sério, falando assim dá até a impressão que eu te conheço e que eu conheço a sua vida. Mas na verdade é que essas situações genéricas acontecem na vida de todo mundo, de uma maneira ou de outra. Tem sempre uma coisa que fizemos no passado, da qual nos arrependemos, ou uma expectativa relacionada ao futuro, profissional, familiar, sentimental, ou ainda familiares que geram desconforto ou brigas, e muitas vezes o familiar somos nós mesmos. Algo que gostaríamos de que fosse diferente em nossas vidas, nosso corpo, nosso cônjuge, nosso trabalho, nossos filhos. Sempre existem essas questões na vida de todo mundo. Por isso, eu vou citar para vocês, eu ranqueei 6 vilões. Existem outros, mas eu vou falar desses 6, certo? Então eu vou falar do primeiro. O primeiro é querer ser o dono ou dona da verdade. Nem sempre as verdades são tão verdades. Você pode até desejar ter sempre razão, mas numa conversa acalorada, ter razão às vezes é mais o nosso ego do que a necessidade de realmente discutir. Em outras situações, pensamos que alguém está certo ou errado e tomamos partido. E afinal, descobrimos que quem tínhamos avaliado como errado ou certo, estávamos totalmente enganados. Então, não seja tão convicto ou tão agressivo em suas opiniões, quer seja com seu marido, esposa, namorado, namorada, colegas de trabalho, empregador ou familiares. É importante ser flexível. Enfim, ser mais flexível trará mais benefícios do que querer impor verdades pessoais. O segundo item do nosso ranking que afeta os relacionamentos é usar confidências como arma para discussões. Esta atitude é bem comum tanto entre casais, como entre amigos, como entre colegas de trabalho. Ou seja, usar uma confidência da pessoa apenas para agredi-la ou dar checkmate em uma discussão. Exemplo, você conta para alguém que tem medo de dirigir em autoestradas à noite. Então, um belo dia, em uma briga por qualquer motivo ou apenas numa divergência de opiniões, a pessoa usa a seguinte frase: tem medo até de dirigir em autoestradas e está querendo me dar lição de moral? Enfim, essa frase está totalmente fora de contexto, mas é exatamente assim as coisas que falam as pessoas que têm apenas o intuito de magoar ou desestabilizar, e usando as suas confidências ou as confidências de alguém para ganhar uma discussão. Então, essa atitude serve apenas para minar o relacionamento e não surte grandes efeitos a longo e médio prazo. Na verdade, geram efeitos desagradáveis. O terceiro item do nosso ranking é a dificuldade de pedir desculpas. A palavra desculpas pertence a um grupo de palavras que precisam ser ditas. Não dá para imaginar que ela pode ser subentendida, apesar de algumas pessoas se negarem a dizê-la ou admitirem que erraram.
Caso você seja desse grupo de pessoas, é importante que você comece a praticar, se já não o faz, que pedir desculpa simboliza humildade, reconhecimento de culpa e o desejo de melhorar, além de valorizar o outro. Esta prática pode ser aplicada em qualquer tipo de relacionamento, afetivo, profissional, familiar, pessoal, a fim de melhorar e ressignificar esses relacionamentos, mesmo que a desculpa precise partir do outro lado e não do seu. Mas, se houve uma discussão, as pessoas envolvidas tiveram culpa, inclusive você. Então, não custa nada pedir desculpas, certo? A postura sem antagonismos ou arrogância influencia o outro a replicar da mesma forma como é tratado, ou seja, recebemos boa parte do que doamos. O quarto item do nosso ranking que prejudica os relacionamentos é o uso da impulsividade. Sempre se questione antes de ter atitudes de impulsividade. Às vezes, conversas e reações são apenas para despejar por despejar. Certamente, no calor de uma discussão ou tomada de decisão, a impulsividade pode saltar em nossas mentes, falas e ações. Mas, certamente, nós temos um flash de lucidez para refletir e talvez refrear ações impulsivas. Aí é que entra a questão de se refrear na hora da discussão, para que você não tome atitudes antagônicas ou agressivas com alguém. Eu vou dar um exemplo mais prático disso. Por exemplo, um casal decide ir a uma festa sábado à tarde, mas por conta da forma que as coisas aconteceram durante aquele dia, um decide que não vai à festa. Então, o outro fica irado e vai à festa sozinho, ou fica em casa resmungando, ou ainda, os dois vão à festa e os dois ficam resmungando lá o tempo inteiro. Certamente essa situação não é tão impulsiva assim. Daria para a pessoa decidir que não queria discutir, mas ainda assim decidem discutir para poder provar quem é mais forte. Então, evite essas ações. Isso só faz mal para o seu relacionamento. Quinto item do nosso ranking de vilões dos relacionamentos: guardar para explodir. O que é isso? Então, sempre que você se sentir ofendido ou incomodado com algo, busque logo a maneira de falar sobre o assunto para que a outra pessoa, seu cônjuge, seu chefe, seu familiar, seu amigo, sua mãe, seu pai, seu marido, saibam o que te incomodou, para evitar acumular mágoas e acabar como uma bomba relógio que vai implodir e destruir tudo ao seu redor, porque simplesmente não falou o que incomodava e foi acumulando aquela mágoa por dias, meses, anos a fio. E, no fim das contas, acaba explodindo, agindo por impulso, que é o item 4, e magoando a outra pessoa e a si mesmo. Então, evite guardar. Compartilhe, não agressivamente, mas compartilhe num momento bom para que tudo transcorra bem e você não vire uma bomba relógio. Sexto e último item do nosso ranking: a falta de maturidade. A imaturidade gera insegurança, medos e por isso mesmo gera situações desagradáveis a partir de outras situações completamente contornáveis. Como é isso? Vou explicar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando uma família ou um casal planeja viajar para Aruba no mês de abril, mas um dos envolvidos mudou de emprego recentemente e não consegue liberação do trabalho para tal viagem de uma semana. Qual seria a atitude mais madura? Todos desistirem, parte seguir viagem e deixar quem não pode em casa, ou quem não conseguiu dispensa chutar o balde e viajar mesmo sem liberação do trabalho? Bem, não existe uma decisão certa ou errada, mas a maturidade desta família ou casal para chegar a um senso comum, sem vitimização ou acusações mútuas, ou riscos e perdas financeiras, fará com que tudo se resolva sem ressentimentos ou culpas e de maneira bastante aprazível para todos os envolvidos. Bem, galera, essas foram as minhas dicas de hoje. Portanto, se você gostou, dessas dicas,
para ajudar a gente. Comentem o que vocês gostaram, o que vocês acharam interessante. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis e lembramos que não temos intenção de substituir nada, nem médicos, nem psicólogos. Simplesmente passamos informações e dicas que consideramos vitais para a sua vida neste ano de 2022. E se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, o seu gostei, seu joinha, compartilhe para que possamos passar essa mensagem adiante. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações de publicações e nos vemos no nosso próximo vídeo da série Vilões, que vai ser o 5º. Nos vemos, bye bye, foi muito bom estar com você. Agradeço a atenção. Bye!